Então vamos todos neste momento serenando os nossos corações, aquietando as nossas mentes, aproveitando o momento desta casa maravilhosa que o nosso Mestre Jesus reserva para nós nesta noite, neste início de noite, neste finalzinho de domingo. Encerrando a nossa semana, quase iniciando a próxima, nós vamos agradecendo a Jesus, ao nosso Mestre querido, a oportunidade de estarmos todos reunidos em seu nome, para aproveitarmos nesta noite as instruções da nossa irmã Gisele, que sempre tão prestativa e esclarecedora, nos brinda com o conhecimento. Porque, Senhor, sabemos o quanto precisamos esclarecer o nosso espírito para as verdades espirituais. E hoje é uma grande oportunidade que todos nós tivemos. E assim, que as nossas vibrações amorosas cruzam-se, se envolvam e brilhem em forma de luz intensa aos nossos corações de espíritos encarnados e desencarnados. E que hoje a luz de Jesus ilumine o nosso planeta, trazendo para todos os nossos irmãos muita paz e muita fraternidade. Assim seja. Então hoje a Gi veio toda bonita para falar de Jesus, né, Gi? Sim, vamos é? falar um pouquinho. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho como nós estamos iniciando o nosso ano, né? Então, o nosso tema hoje é um ano novo ou um eu novo? Então, quando a gente pensa em Natal, primeiramente, às vezes vem a ideia de presentes, enfeites, festa, mas nós sabemos que o Natal vai muito além disso. É um grande momento também de reencontro de familiares, muitas vezes pessoas que estão mais longe. São momentos que temos a oportunidade de nos reencontrarmos. E é a data que comemoramos o aniversário do nosso Mestre Jesus. E do nosso ano novo, né? O que nós podemos falar desse ano novo que se inicia? Geralmente, temos o costume de fazer uma lista. Alguém aqui já fez uma lista para o ano com coisas que gostariam de fazer? Muitas vezes a gente tenta colocar na lista tudo aquilo que a gente tem vontade, fala assim, não, esse ano eu vou fazer.
esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou ler um livro por mês, esse ano eu não vou faltar na casa espírita, esse ano eu vou cuidar da minha saúde e assim por diante. Essa lista é extensa. Mas muitas vezes entra ano e sai ano e a lista continua a mesma. E aí nós vamos ver que o problema não são as listas. O problema não é a lista em si, né? Ou o problema não somos nós que não conseguimos completar todos esses itens da lista. O problema é você ter essa lista. Por quê? Ingenuidade da nossa parte achar que tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, e aí vai a questão da idade de cada um. Então, no meu caso, que já tem uns par de anos, o que eu não fiz na minha vida inteira, eu vou conseguir fazer em um único ano? Então, o problema é a gente tentar fazer essa lista, é achar que vamos conseguir fazer tudo de uma vez só. E nós vamos ver que o convite, ele é um convite à nossa mudança interna, né? Cada novo ciclo é um convite para uma transformação interna e não externa. Nós gostamos muito de rituais, não é? Ou seja, se queremos ter paz, o que a gente faz no ano novo? Usamos branco. Se queremos mais dinheiro, amarelo. Se queremos paixão, vermelho. E a gente está esperando de situações externas que mude algo em nossas vidas, que na verdade tem que ser uma coisa interna. Essas transformações, essa mudança, ela vem de nós. É uma mudança interna. Não é a gente ter esses rituais que as coisas vão se modificar, né? Então sempre achamos que algo externo vai executar uma mudança que sabemos ser nossa, interna. Paulo nos ensina em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então aqui a gente tem duas palavras-chave, né? Não se conformar e transformar-se. Não se conformar é reconhecer que os valores do mundo mudam rapidamente. Ou seja, quando a gente analisa o mundo, tudo que nós temos aqui material, tudo é muito passageiro, tudo é muito rápido. E com o passar do tempo, está cada vez mais rápido. Imaginem assim, antes a gente falava sobre a moda. Então era a moda da década de 50, da década de 60. Hoje nós temos uma moda que dura 10 anos? Não. Quando a gente pensa em tecnologia, então, é tudo muito rápido. Você compra um celular, pelo preço que é, você parcela em 10, 12 vezes, você nem acabou de pagar esse celular, achando que você comprou um celular top, o último da geração, o que acontece? Lança um novo. Então é tudo muito rápido. E a gente precisa não se conformar que tudo é normal. Por quê? Porque coisas do mundo são passageiras. Mas nós temos que nos preocupar com a transformação
que é a única coisa que nós realmente podemos mudar somos nós mesmos, tá? E aí a gente vai ter uma lição de Madre Teresa. Madre Teresa, junto com outras madres, ela invadiu um templo hindu. E isso causou uma certa revolta lá. E a gente tem que compreender que isso é natural, porque um templo hindu invadido por madres, né? Seria a mesma coisa se aqui hoje uma igreja abandonada fosse invadida por hindus. Então é um choque cultural muito grande. E causou revolta na população. E eles formaram lá várias pessoas exigindo que elas se retirassem, que elas fossem tiradas de lá, senão eles iam até matá-las. Nisso chega a polícia tentando entender o que acontecia, apaziguar. O policial entra no local e o que ele encontra? Elas estavam cuidando de pessoas doentes, de leprosos, de pessoas com câncer em fase terminal, e elas não usavam nem luvas nem máscaras, elas não tinham nem recursos, estavam ali se dedicando a amparar e ajudar aquelas pessoas. Esse policial, então, ele sai para fora e diz: eu as tiro agora, com uma condição, que vocês entrem para fazer o que elas estão fazendo. O que vocês acham que aconteceu? Foram todos embora. Porque nós queremos a mudança, mas não mudamos. Não. Então, esse não se conformar, não basta também nós ficarmos somente na palavra, somente na irritação, reclamando do mundo, não se conformando do jeito que o mundo está, não se conformando com a família que tem, não se conformando com o que tem dentro do lar e não fazer nada para mudar. A mudança, a transformação, ela vem de nós, de dentro de nós. Então a multidão desapareceu porque queremos mudança, mas não queremos mudar. Então não basta ser inconformado, irritado, criticando o mundo. O convite é: transforme-se. A única coisa que você pode realmente transformar é você mesmo. E às vezes nós também temos o costume de querer essa mudança, essa transformação no outro. Dentro do lar, muitas vezes, a gente quer que o outro mude. Como se para ele fosse mais fácil executar essa mudança. Sempre que isso acontecer, pense em você. Às vezes não é a mesma situação, mas pegue algo que você sabe que é difícil de mudar. E aí você vai ver que como o outro você não consegue, o outro também não. Então sempre a mudança tem que partir de nós. Tem um ditado oriental, né, que diz o seguinte: se você quer administrar o Estado, comece arrumando o seu quarto. Essa é uma metáfora sobre a nossa casa íntima. Rasguem as listas de Réveillon. Então vamos lá. Por que esse ditado é muito interessante? Porque muitas vezes nós queremos realizar algo mais grandioso, numa proporção maior,
sendo que muitas vezes não conseguimos nem arrumar o nosso quarto. Ou seja, como querer abranger o maior se no menor nós estamos falhando? Isso tem a ver com a nossa casa íntima. Administrar grandes tarefas e não fazer as tarefas cotidianas? Então, o que a gente deve fazer com essa lista gigantesca? Escolha uma mudança para 2026, não uma lista impossível. E mudar um comportamento, ele leva de 6 a 9 meses. Então, em vez da gente fazer uma lista gigantesca com vários itens, em que a gente já começa o ano e já vai desanimar porque não temos condições de realizar tudo aquilo, escolha um item. Esse ano eu vou tentar e vou conseguir não falar da vida alheia. E vai se esforçar nesse item. Tá, pus isso na minha lista, já sei que eu tenho que fazer isso, vou sair daqui já com esse item, cada um de vocês vai sair com um item aí em mente. Nós vamos chegar lá fora e eu nunca mais vou falar da vida alheia, assim, rapidamente? É difícil. E aqui a gente vai ver que certas mudanças, e olha, tem certas coisas que nem 9 meses vão dar conta. Mais de 50 anos fazendo a mesma coisa errada, será que em 9 meses eu vou conseguir? 9 meses daria certo, nascendo de novo, né? E é isso que a gente tem que ter em mente, que as mudanças levam tempo, não é tão rápido. E quando a gente tem isso em mente, isso já nos ajuda a não desistir. Por quê? Porque vamos começar várias vezes e várias vezes vamos cair. Então é o desafio do condicionamento. Paulo confessou: o bem que eu quero, não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. Então ele descrevia o condicionamento psicológico. Adquirimos a consciência de que algo não funciona, mas isso não nos muda instantaneamente. Paulo sabia tudo que ele precisava fazer, mas ele também não conseguia. Por isso que ele diz isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por quê? Porque foram muito tempo a gente praticando a mesma coisa. E a gente tem um exemplo assim, olha. Imagine o seguinte. Eu guardo a chave do carro quando eu chego em casa no balcão da cozinha. Toda vez. Chego lá, ponho a chave no balcão. Toda vez. Mas aí, eu comprei um porta-chaves bonitinho. Escolhi um outro cômodo lá no corredor. Coloquei o porta-chaves lá e falei, bom, agora, a partir de hoje, a chave vai ter o seu lugarzinho certo aqui no porta-chaves. O que acontece no outro dia quando você vai pegar a chave? Aonde você vai procurar a sua chave? No móvel. Por quê? Mas você não escolheu mudar essa chave de lugar? Não foi você mesmo que teve a ideia? Você foi lá, comprou o porta... É condicionamento. Muito tempo fazendo do mesmo jeito, a mesma coisa, a chave no mesmo lugar. E quando você chega lá e a chave não está,
ainda você fala: seu idiota, você mudou a chave de lugar. E ainda fica bravo. Agora, imagine o seguinte: se mudar o comportamento de pegar a chave em outro lugar é difícil, imagine mudar a chave de um comportamento, de algo que a gente faz praticamente diariamente. É difícil, é lento, né? É demorado. Então vamos ver algumas verdades sobre mudança. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar a decisão. Nós reconhecemos um comportamento que precisamos mudar. Esse é o primeiro passo. Porque se você não reconhecer nada que tenha que mudar, vai mudar, porque você não está vendo nada para mudar. Então, a primeira coisa, reconhecer o que a gente tem que mudar. Segundo, a tentativa. Começa o processo, mas erra repetidamente. Ou seja, reconhecemos e aí vamos tentar mudar e vamos errar várias vezes. E aí a gente entra no item da sabotagem. A nossa própria mente diz: você não vai conseguir. E vem um exemplo disso? E a gente acha que são os espíritos. É o espírito nosso mesmo, né? Imagine assim, você fala assim: eu vou começar a fazer academia. Todos os dias eu vou lá e vou fazer um treino. Aí você vai na segunda-feira e faz. Aí você falta terça, quarta, quinta e sexta. Aí o que você fala? Também não vou mais. Se for para eu não ir todos os dias, eu não vou mais. Isso já é uma sabotagem. Por quê? Se você foi um único dia, um dia não é melhor do que nada? A gente faz muito isso também na dieta, quando a gente e eu, né? Então, quando eu estou fazendo a dieta, aí naquele belo dia está meio atacado, eu vou lá e como um chocolate. Aí vou lá, não estou satisfeita, como outra coisa. Aí eu penso assim: já quebrei a dieta mesmo, já comi tudo. Aí você vai e come tudo que você encontra pela frente. Já não vou fazer mais. Amanhã eu começo. Aí no outro dia você faz a mesma coisa. Ou seja, a gente vai errar. Nós vamos escorregar. Mas não pode desistir. O pouquinho que você conseguiu é melhor do que nada. Então, essa parte da sabotagem judia bastante da gente. E a gente não pode se entregar a ela. A gente tem que ter o quê? Persistência. Então, de 6 a 9 meses, consolidando um novo caminho neurológico. Você está treinando a sua mente para fazer aquilo. E dependendo do que a gente está tentando mudar e a forma como está enraizado em nós, vamos até precisar um pouquinho mais de tempo. É que, na verdade, às vezes a gente fala de 6 a 9 meses, mas a gente não passa esse tempo fazendo mesmo certinho. A gente já vai, com bem menos tempo, a gente já desiste. Mas se a gente decidiu, passou pelas tentativas, superou a sabotagem, teve a persistência, finalmente nós vamos chegar na transformação. E o novo comportamento finalmente se instala. William James, pai da psicologia moderna, ele ensinou que, alterando a atitude mental, podemos alterar a própria vida. Da maneira como pensamos, assim seremos. Então, a maior parte dos nossos problemas
é a forma como vemos a vida. Então, tudo está na nossa mente. Da maneira que a gente pensa, é assim que a gente vai ter a nossa vida. A história de Pedro, né? Negar para reconstruir. Todos nós conhecemos a história de Pedro, né? Quando Jesus diz a ele que ele o negaria, né? Antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. E Pedro fala: não, Senhor, não, eu não vou fazer isso. E Jesus já sabia disso. E o que acontece? Pedro passa pelas situações e o nega 3 vezes. Mas por que Jesus permitiu isso, não é? Por que Pedro, ele permitiu que Pedro passasse por essas situações? Então, porque era preciso que ele passasse por essa experiência para se tornar rocha, a base da igreja. Depois, quando alguém dizia, não posso seguir Jesus por causa do meu passado, Pedro respondia, você sabe esse Jesus que estou falando com tanto amor? Eu neguei 3 vezes, então eu entendo você e nem por isso desisti. Então era necessário. Jesus poderia ter chegado a Pedro e dissesse a ele, Pedro, hoje eu vou ser preso, vou ser julgado, crucificado. E eu preciso que você me negue, porque eu preciso que você sobreviva e continue o meu trabalho. Mas era necessário que Pedro se fortalecesse. Esse momento de toda a vida de Pedro, que Pedro conviveu o momento todo com Jesus, o momento mais marcante para ele foi o da negação. De todas as experiências que Pedro teve, o da negação foi o mais forte. Foi o crucial, foi a virada de chave para Pedro. Foi aí que ele se fortaleceu, se tornou essa rocha que conhecemos, né? Que nos trouxe tantos ensinamentos, que viveu o restante dos anos da sua vida se dedicando, mais firme, mais confiante. Então, era um processo que ele precisava passar. A transformação, ela é dolorosa, mas depois vem a recompensa. E todo o processo dói, incomoda. E os processos, eles nos tiram da zona de conforto. Quando você vai pela primeira vez na academia, no outro dia, você mal consegue andar, pentear o cabelo não dá, porque você não consegue erguer o braço. E depois, com uma constância, com uma rotina, se torna mais natural aquelas atividades. Mas num primeiro momento, é muito mais difícil. Então, toda transformação é difícil e é dolorosa. Mas nesse caso de Pedro, além dele se tornar forte, ele tinha argumentos para com as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas achavam, eu não sou digna de seguir Jesus. Eu não sou digna de falar de Jesus pelo meu passado, pelo tanto que eu erro, pelo tanto que eu já errei, já matei, já roubei, já caluniei. E é onde Pedro usa da sua experiência. Essa pessoa, esse Jesus que eu falo com tanto amor, passando para vocês, eu mesmo
O neguei 3 vezes. Só que não desisti. Ele continuou, apesar dos erros, né? Então, as maiores mentiras que nós podemos acreditar é quando a gente pensa, você não pode. Não se conforme com essa ideia de que você não pode. Essa é a maior mentira que você vai acreditar. Você é incapaz. Não se conforme com a ideia de que você é incapaz. Essa é a maior mentira que você acredita. Você é menor. Não se conforme com a ideia de que você é menor. Ou o outro é melhor. Não se conforme com a ideia de que o outro é melhor. Todos nós somos capazes. É que muitas vezes nós olhamos o resultado final dos outros, mas a gente não contabiliza, né, as derrotas que geraram aprendizado para a vitória final. Então a gente vê a vitória do outro, mas não vê o caminho que ele percorreu, quantas vezes ele caiu, quantas vezes foi necessário ele começar de novo. Por isso que a gente nunca pode falar, esse ano eu quero esquecer. Por mais difícil que foi um ano, né? São esses anos difíceis que fazem um ano finalmente funcionar tão bem. São aprendizados para nós. Nós necessitamos dessas dificuldades, dessas derrotas que ocorrem, mas devemos ser persistentes. Então, o primeiro movimento é sempre difícil. Então, aqui a gente tem o exemplo do carro, né? Quando o carro ele está parado, a primeira marcha que a gente vai colocar nesse carro é a que mais consome combustível, é o que mais força o motor, né? Ele vai mais lentamente e depois, devagar, nós vamos para segunda, terceira marcha, até soltar a quinta ou sexta marcha desse carro e ele vai fluir normalmente. A gente consegue sair com o carro em quinta? Em terceira a gente já tentou, né? Muitas vezes, porque é pertinho da primeira. Quem nunca pôs terceira, né? Para sair? Não dá certo. Carro mais velho, então, se você pôr terceira, ele é fatal. Ele morre. Ou seja, não tem como pular etapas. Temos que ir devagar, passo a passo. Ninguém sai da primeira para a quinta marcha numa única vez. Temos que passar pelas outras. Então, qualquer transformação segue essa lei. O primeiro movimento é doloroso e difícil. A primeira caminhada que nós fazemos, dói tudo. A primeira aula de inglês, confunde tudo. A primeira vez que tenta não falar demais, você fala demais. Mais ainda. Parece que você fala, não vou falar, você fala mais ainda. Então, olha que interessante isso. O que nós devemos fazer? Perdoe-se antecipadamente pelos muitos erros que cometerá até acertar. Nesse item que vocês escolherem para modificar, primeira coisa que vocês vão fazer, nós vamos fazer, é se perdoar antecipadamente. Por quê? Porque muito ainda vamos errar. E não é um erro, é um processo. Quando uma criança começa a aprender a andar, ela cai. Ela errou? Ela pecou? Não.
é um processo. Quando ela começa a aprender a falar, aí ela vai gaguejando, ela erra as palavras. Isso é erro? Isso é um pecado? Não, é um processo. E isso em tudo que nós vamos aprender. Numa aula de inglês, numa aula de matemática, tudo que nós vamos aprender de novo na nossa vida, nós erramos enquanto estamos aprendendo. E por que a gente esquece disso, que é um processo? Então, por que eu não quero mais falar demais e a hora que eu falo demais eu me condeno totalmente? Se isso é um processo, é lento, é devagar. Eu vou aprender a não falar demais. Mas isso não é na primeira vez. Então, temos que nos perdoar. E Jesus dizia assim: aprendei de mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Quem que não quer esse convite? Quem não está cansado aqui por alguma coisa, por algum motivo, né? Quem não gostaria de sentir-se acolhido por Jesus? Mas Jesus diz na sequência: aprendei de mim que sou brando e pacífico de coração. Então, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas aprendei de mim, aprendam comigo, sigam o que eu sou. E eu sou o quê? Brando e pacífico. Então, se você quer a paz, seja a paz. Como dizia Gandhi, seja a paz que você quer no mundo. Então, muitas vezes, nós queremos a paz, mas nós somos a paz? Aqui ninguém nunca brigou por causa de política, não, né? Não, né? Nunca brigou por alguém que nem sabe da sua mera existência. E aí você deixa de falar com um familiar, com um conhecido. E não é só na política, né? Time de futebol também, né? Porque os jogadores nem sabem que você existe e você está lá brigando por causa do time. Não, mas aqui ninguém faz isso. Isso aí foi só um exemplo, ninguém faz nada disso. Então, nós queremos a paz, mas nós promovemos a paz? Seja a brandura. Pessoas brandas atraem pessoas brandas. Seja o respeito. Porque muitas vezes nós queremos relações respeitosas, mas nós respeitamos aos nossos semelhantes? Nós nos respeitamos? Muitas vezes até a nós a gente não respeita. Não respeita os limites, as nossas dificuldades. Então, não tem sentido pedir a Deus aquilo que você não se comprometeu a construir na própria vida. Jesus olha para nós como crianças aprendendo a andar. Ele não julga a queda, sabe que é um processo. Então, aquela visão que nós temos das crianças que estão aprendendo a andar, aprendendo a falar e que vão sofrendo as quedas, e a gente sabe que é um processo que no decorrer do tempo ela vai aprender,
É dessa mesma maneira que Jesus olha para nós. Ele sabe que nós estamos num processo, que nós estamos aprendendo ainda, que temos as nossas quedas, começamos novamente e um dia chegaremos lá. Então ele olha para nós com amor. Ele vê o potencial que cada um de nós traz dentro do coração. É isso que Jesus vê. Então ele não julga essa queda. Ele sabe que isso vai passar. E essa busca que estamos, essa vivência de mudança de consciência, esse é o maior convite que é feito por Jesus. Jesus nos convida a essa mudança, a essa transformação. Ele olha para nós como crianças que estão caindo para aprender a andar. Ele não olha para a queda, ele não comemora a queda, ele não julga a queda, ele sabe que é um processo. Quem julga ou quem comemora somos nós que fazemos isso. O mundo faz isso, na nossa visão distorcida que temos. Mas Jesus não olha para nós assim. Então, não se trata de mais um ano novo. É um convite novo. É um novo convite que cada um de nós recebe para que finalmente eu possa ser uma criatura nova, renovada. Não se trata de um convite para o ano novo, mas sempre uma oportunidade para um eu novo. E Jesus todo dia nos oferece uma oportunidade de atracar no porto seguro do seu coração. Para isso, sopra o vento do Evangelho na nossa vida. E se eu quero mudar o comportamento, eu preciso viver isso todo dia. Como que eu vivo isso todo dia? Eu lendo, eu estudando, eu participando, eu vou vivenciar esse Evangelho, eu vou vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. Isso é a gente viver todo dia esses ensinamentos, através do estudo, através da prática, através da leitura, através da vinda à casa espírita que nos auxilia, que nos ajuda a nos melhorar. Portanto, não se trata nunca de um convite para um novo ano, mas sempre um convite de oportunidade para um eu novo. Então, que cada um de nós, nesse ano que se inicia, possamos ir atrás de uma nova transformação, buscar um item que possamos trabalhar nele durante o ano todo, porque é um convite, é uma oportunidade para que nós possamos vencer essas dificuldades que nós temos e termos a paciência e a compreensão de saber que vamos errar, vamos vacilar, mas que isso faz parte do processo e que nós devemos ser persistentes. E se a gente persistir durante esse ano, no final a transformação vem.
Então, que possamos, com essa oportunidade que Jesus nos dá, trabalhar esse novo eu. Fiquemos em paz.